Olá, galera, tudo bem? Então, é, a gente vai ver hoje o grupo de planta das gimnospermas, tá? Já vimos briófitas, pteridófitas, que são as samambaias e as avencas, agora as gimnospermas, que são os pinheiros, as araucárias, tá? Então, a gente vai começar agora pelas características gerais e de alguns exemplos também dessas plantas. Então, a gente viu aqui no primeiro slide que é representante de pinheiros, tá? Dos pinheiros. E aqui a gente vê araucárias, tá? Cedro, sequoia, são todos exemplos. Essa planta aqui, ó, é muito comum, a gente vê em jardim, é um pinheirinho, tá? Esse caule dele aqui fica, parte desse caule fica enterrado, mas é um pinheiro também, é um exemplo. É bem comum a gente ver em decoração de jardim, essas coisas. E aí, galera, uma coisa dessas plantas é o seguinte, elas têm algumas novidades evolutivas aí. Primeiro ponto delas, conquistam definitivamente o ambiente terrestre, como eu pontuei aqui, ó. Conquistam definitivamente o ambiente terrestre. Depois, não precisam mais da água para se reproduzir. Por quê? A novidade evolutiva dessas plantas é o pólen, tá? Então, elas já produzem o grão de pólen e a formação de um tubo polínico, que a gente vai ver depois no ciclo reprodutivo, o que isso significa, tá? E aí, a gente pode chamar elas de sifonógamas, ou seja, plantas que produzem pólen. Mary, eu preciso ficar decorando esses nomes? Não. A gente vai ver aqui nas gimnospermas que aparecem mais nomes, é um ciclo mais, particularmente eu acho mais complicadinho, porque tem um monte de nome, mas eu vou deixar aqui, como eu falei para vocês, um resumo para quem gosta de nome, para quem quer especificar tudo, e vou explicar um ciclo mais simples, mais básico para a gente entender, tá? Então, produzem o grão de pólen. Aqui está a novidade evolutiva. E sementes. Grão de pólen e semente foram duas novidades evolutivas desse grupo. Outra, reprodução independente da água. Por isso, essa conquista definitiva do ambiente terrestre. E outra, como produz o grão de pólen, só que essa polinização é anemófila, ou seja, é feita pelo vento. Aqui você não tem nenhum passarinho, nenhuma abelhinha, nenhum insetozinho polinizando, porque não tem flor. Não existe flor, não existe fruto, né? Então, a polinização ela ocorre pelo vento, tá? E aí, são as primeiras fanerógamas. Tanto elas quanto as angiospermas, que a gente vai ver depois, produzem estruturas reprodutivas visíveis. É o que eu falei lá na primeira aula, que é um casamento visível, porque você consegue ver as estruturas reprodutivas da planta, tá? E aí elas possuem, como eu falei, sementes, que um exemplo de semente é o pinhão. Não sei se alguém aí já comeu pinhão, mas ele é comestível, tá? Vou mostrar para vocês depois. Como eu falei, não tem flor nem fruto. E a fase duradoura, que é a maior parte da planta, tá? É a fase esporofítica, que é onde o nosso esporo agora, a gente vai chamar ele de pólen. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai ver primeiro o ciclo, depois a gente vai ler o resuminho lá, tá? Deixa eu só colocar aqui para cima um pouquinho. Então, galera, vamos lá. Vamos começar lá, que eu tenho exemplo de duas araucárias, podiam ser dois pinheiros, tanto faz. Então, vamos começar aqui, ó. Aqui identifiquei um esporófito e um gametófito, tá? Que é o meu indivíduo adulto N e o meu indivíduo adulto 2N. Por isso, voltando à questão do ciclo reprodutivo ser haplodiplobionte. Vou ter um adulto aqui numa fase haploide, que é uma fase N, e um adulto numa fase diploide, que é uma fase 2N, tá? E aí, a gente tem diferenças entre as árvores. Essas árvores produzem, algumas são femininas e outras masculinas. Então, elas produzem partes, né,
femininas e parte masculina. A pinha que a gente conhece, aquela de Natal, que você enfeita a árvore de Natal, ela é feminina, tá? E a parte, o pinheiro masculino, ele produz uma mini pinha, pequenininha assim, do tamanho disso aqui mesmo, tá? Bem pequenininho, que a gente vai chamar de microestróbilo, só porque é menor. E mega estróbilo, a parte feminina, que é a pinha, ok? Dentro lá da pinha, a gente vai ter, dentro aqui de cada, deixa eu ver se eu tenho, não tem. Eu tirei, mas eu tinha colocado, mas não tem problema. Dentro da pinha, a gente vai ter estruturas que vão sofrer meiose, que vão gerar as zoosferas. Essa estrutura a gente chama de arquegônio, tá? Mas qual é o importante aqui? Que no megaestróbilo, que é a parte feminina lá na pinha, a gente vai produzir, vai sofrer meiose e vai produzir oosferas N. E o pinheiro masculino, lá no microestróbilo dele, vai ocorrer meiose, que vão produzir os grãos de pólen. E olha que legal, esses grãos de pólen aqui, agora tem isso aqui, ó. Esquece isso aqui agora. Olha só para esse grão de pólen aqui, ó. Eles vão ter sacos aéreos, que são essas duas estruturas aqui. Essas estruturas vão ajudar a flutuação, já que eles são disseminados pelo vento, isso ajuda a flutuação deles. E dentro, as células que vão uma gerar o tubo polínico e uma célula geradora, que é o núcleo. Aqui a gente vai ter duas células agora, dois núcleos. Um núcleo vai gerar o tubo polínico e a célula geradora, que vai se unir com a oosfera para formar o embrião. Por quê, galera? Qual a importância disso? Aqui a parte externa da pinha. É isso aqui, ó. Tá? Esse grão de pólen, o vento tem que fazer com que ele chegue até aqui dentro. E é muito difícil. Então, geralmente, ele cai aqui em cima e o que acontece? Se ele cair e entrar aqui no cantinho, ele vai criar um tubo polínico para entrar aqui e fecundar a oosfera. Tá bom? E aí, o que a gente vai ter? Uma oosfera vai se unir. Aqui, ó. Olha como é que é a fecundação. Aqui, ó. Lembra que eu falei que o grão de pólen tem dois núcleos? Aqui. Um núcleo forma o tubo e o outro núcleo N vai se unir à oosfera, que também é N. Então, olha o que a gente vai ter. A formação aqui do tubo polínico, por onde vai descer esse gameta, tá? Essa célula N, que vai se unir à oosfera, que é N. Então, essa oosfera aqui vai dar origem, ao embrião. A outra, tá? Porque como, da mesma forma que o dentro do grão de pólen eu tenho dois núcleos, a minha oosfera também vão ter dois núcleos, tá? No caso ali, vão ser duas oosferas. Uma vai se unir ao núcleo do pólen, vai formar um indivíduo 2N, porque ela é N, aqui também é N. Uniu N com N, formou o embrião, 2N. A outra vai começar a se dividir por mitose, vai se multiplicar e formar um tecido só de células N. Esse tecido a gente chama de endosperma, tá? Que é a parte branquinha da semente. É a parte que você come ali da semente, tá bom? E qual é essa função do endosperma? O endosperma, ele é rico em proteínas, carboidratos, lipídios. Então, ele é rico em nutrientes. E aí, ele vai nutrir esse embrião, essa semente, vai oferecer todos os nutrientes que essa semente precisa para germinar, criar folha e fazer fotossíntese por conta própria, tá? Ser independente. Enquanto isso, ela vai utilizando ali o endosperma, que é esse tecido nutritivo da planta. Tranquilo, galera? Então, é isso. Aqui a gente tem um resumo do ciclo reprodutivo, tá? E explicando aqui como que é o grão de pólen e como que é essa oosfera. Tem muitos nomes aqui. O que eu recomendo a vocês é
ler esse ciclo reprodutivo aqui, mas só se atentar para os nomes que eu mencionei na minha fala, tá? Os outros é para quem gosta de ficar decorando o nomezinho. O mais importante, eu deixei tudo esclarecidinho aqui para vocês, tá bom? Então, é isso. Dá uma paradinha no vídeo e copia essa partezinha aqui que eu acho muito legal. Só não vou ficar muito tempo lendo aqui, porque eu já expliquei o ciclo e já está tudo aqui esclarecido para vocês, tá? Beijo e até a aula de angiosperma. Não percam!